A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, na glória eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A Ele, hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o maior líder da história. Glórias a Deus. Jesus Cristo nasceu através do Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o maior líder da história do universo. Glórias a Deus. E esse mesmo Jesus, glórias a Deus, assim que ele saiu do deserto, ele deu duas declarações. Glórias a Deus. Arrependei-vos, foi a primeira, e a segunda, porque é chegado o reino de Deus. Assim que Jesus sai do deserto, glórias a Deus, como está lá no livro de Mateus, depois que ele foi tentado pelo diabo em 4 áreas: fome, na glória, no poder e na fama. E como sempre ele vence o inimigo, ele venceu o diabo nessas 4 áreas. E quando ele sai para começar o seu ministério, glórias a Deus, na terra, glórias a Deus, ele dessas duas declarações: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim que Jesus sai para procurar líderes. Ele forma a sua equipe com 12 discípulos, glórias a Deus. Glórias a Deus. E ele começa o seu ministério de 3 anos na terra, glórias a Deus. A liderança está no coração de Deus. Deus é o Senhor e dono do universo. Deus é o criador de tudo o que existe. Deus é a liderança máxima do universo. Deus cria líderes e ele veio à terra o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, o maior líder da história. Glórias a Deus, de todos os tempos. Glórias a Deus. Estou aqui com a Santa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, onde eu tirarei alguns versos bíblicos sobre o tema que eu estou trazendo aqui, Jesus Cristo, o maior líder da história. Se eu fosse trazer todos os exemplos e ações de liderança de Jesus Cristo para este vídeo, eu ia passar praticamente mais de uma semana falando. Mas eu tirei aqui alguns versos para transmitir, para abençoar a sua vida com base no tema que eu estou trazendo. Como eu falei, se eu viesse a falar de todas as ações, exemplos, palavras, glórias a Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os seus feitos poderosos, maravilhosos, todos os seus atos de liderança, eu iria passar uma semana aqui ou mais fazendo vídeo para vocês. Glórias a Deus. Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, quando ele sai do deserto, ele dá 2 declarações. A primeira manda se arrepender e a segunda ele diz porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo não veio trazer a religião, mas ele veio trazer o reino de Deus para a terra. E assim que ele sai, ele começa a formar a sua equipe com 12 discípulos. Homens que teve um encontro com Jesus. Esse encontro foram impactados, transformados. Como ele falou para Pedro, a partir de hoje, será pescadores de homens. Pedro, irmão de André, seu irmão, glórias a Deus. Servos do seu Deus, glórias a Deus. Como Paulo, que era Saulo, que no caminho para Damasco, se encontra com Jesus Cristo e tem sua vida transformada. Homem que matava e perseguia cristãos, um homem sanguinário. Mas Deus conhecia Paulo, seu coração, e Deus transforma Saulo, que vira Paulo, e é, glórias a Deus, um dos maiores evangelistas da história. Glórias a Deus. Ele escreveu 13 livros através do poder de Deus na sua vida. As cartas de Paulo, como Pedro, como Mateus, como Lucas, como João, Tiago e demais servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, o maior líder da história. Hoje, nós somos abençoados, agraciados pelo seu grande favor, pela sua morte na cruz do Calvário, em primeiro lugar. Em segundo lugar, hoje nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando o Evangelho sobre todas as nações.
Porque homens lá atrás, há 2000 anos atrás, que estavam na presença do maior líder da história, recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que salva, que batiza com o Espírito Santo, que transforma vidas, que abençoa a vida na terra, que leva para o céu de glória. O Evangelho foi espalhado pelo mundo. E hoje, esse mesmo Jesus, que está à direita de Deus, mas está em nós, através do seu Espírito Santo, ele cria homens, glórias a Deus, porque a liderança está no coração de Deus. Então Jesus cria homens e mulheres para serem líderes. A liderança está no coração de Deus. Deus cria líderes, glórias a Deus. Existe a verdadeira liderança, que é criada por Deus, e as lideranças que se autoproclamam sem ser liderança. E nesse sentido, você tem que vigiar, orar e pedir orientação a Deus sobre quem é a liderança genuína, verdadeira e autêntica, seja na obra do Senhor, seja em segmentos na terra. Deus cria líderes. Glórias a Deus. Deus transforma pessoas em líderes. A liderança está no coração de Deus. O líder máximo no universo, o Criador e Senhor de tudo, glórias a Deus, que enviou seu Filho Jesus à terra para nos salvar, para nos libertar do pecado, glórias a Deus. Que Adão pecou, nós estamos dentro de Adão, na genética de Adão, nos lombos de Adão. Quando Adão peca, automaticamente pecamos, mas o plano de salvação já estava estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Como diz lá em Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, glórias a Deus. Adão pecou, mas Deus já tinha um plano de salvação. 4.000 anos depois, Jesus vem, morre por nós na cruz do Calvário, e hoje temos o direito da salvação da alma, através da sua morte na cruz do Calvário, do seu sangue remidor, glórias a Deus, porque Ele nos ama, glórias a Deus. Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso, o maior líder da história, glórias a Deus. Repito, se eu fosse falar de todas as ações, palavras, exemplos, atitudes, de tudo que Jesus fez como liderança, glórias a Deus, no seu ministério de 3 anos na terra, eu passaria mais de uma semana, glórias a Deus, gravando esse vídeo, glórias a Deus. Mas eu quero trazer aqui alguns exemplos, glórias a Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, sua santa palavra de liderança, para edificar e abençoar a sua vida, porque Ele é grande, Ele é poderoso e é maravilhoso. Glórias a Deus. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Eu quero começar no livro de Mateus, no capítulo 20, do verso 20, glórias a Deus, até o verso, glórias a Deus, 28. Talvez eu me estenda até o verso 29. Aqui está um dos grandes exemplos de liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler o primeiro, Mateus 20, verso 20. Verso 20 diz assim, a santa palavra do Senhor. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Os filhos de Zebedeu eram João e Tiago, glórias a Deus. Depois eu vou falar o verso sobre isso. Capítulo 21, e ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Verso 22, Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado? Diz-lhes eles. Olha o que foi dito na parte final do verso 22 de Mateus 20. Diz-lhe eles, podemos. Continuamos aqui com o verso 23, Mateus 20, 23. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence. Dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Glórias a Deus. Vamos para o verso 24. Verso 24, Mateus 20, 24. E quando os 10 ouviram isto, esses 10 aqui eram os discípulos que estavam junto com Jesus, e os outros 2, Tiago e João, eles saíram, glórias a Deus, e a mulher de Zebedeu, que era mãe de Tiago e João, veio conversar com Jesus. E quando os 10 ouviram isto, e dignaram-se contra os 2 irmãos, a resposta de Jesus foi, sim, podemos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Isso é muito poderoso. Ele respondeu
Glórias a Deus. Glórias a Deus. É interessante aqui que é importante distinguir essa passagem aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É importante distinguir essa passagem. Glórias a Deus. Quando Jesus diz, vocês não beberão do meu cálice, mas o beberão dele. Entenda isso aqui. Distinguir isso aqui é importante. Em outras palavras, glórias a Deus, escritas aqui, glórias a Deus, vocês provarão um pouco do meu sacrifício. A palavra copiar significa o preço que se paga por uma liderança, por uma posição. No verso aqui 24, quando ele disse que os outros 10 ouviram e ficaram indignados contra os dois irmãos, aqui eles estavam disputando, glórias a Deus, competindo por posição. Isso é muito interessante, é poderoso entender isso. Então, o motivo da raiva em que era que queriam fazer a mesma pergunta antes dos outros dois e pensaram que seria, do meu ponto de vista, no meu ponto de vista aqui, deixá-los de fora, glórias a Deus. Jesus é o maior líder da história. Ele estava com os seus 12 discípulos. E um dos familiares de 2 discípulos faz uma pergunta a ele, se os filhos deles podiam ficar à direita ou à esquerda. E ele respondeu que isso era apenas atribuído ao querer e à vontade de Deus, mas os outros 10 discípulos ficaram indignados com raiva por causa dessa pergunta. Porque eles estavam brigando por posição. Glórias a Deus. Isso é muito poderoso para se entender. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então aqui, o motivo da raiva era que queriam fazer a mesma pergunta antes dos outros 2. Eles pensaram que seriam deixados de fora. Então os outros 10 achavam que eles seriam deixados de fora. E eles queriam fazer essa pergunta antes. E eles ficaram com raiva. Os 10 discípulos ficaram chateados. Glórias a Deus. Mas de acordo com o verso aqui, Jesus sabia da atenção no grupo. Glórias a Deus. E usou isso para ensinar-lhes a maior lição de liderança da história do maior líder da história, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja o verso 25, vamos ler? Então Jesus, chamando-os para junto, disse, glórias a Deus, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem a autoridade sobre eles. Glórias a Deus. Trazendo essa palavra de Mateus 20, verso 25, para a realidade de hoje. O que isso quer dizer? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Trazendo para a realidade de hoje, é que você sabe que existem governantes no mundo que eles acham que são donos da verdade, que eles podem possuir as pessoas, mandar na vida das pessoas, que eles podem dominar as pessoas e as pessoas acatar todas as suas ordens. Glórias a Deus. A obediência à liderança, ela tem que ser inteligente e não burra. Eu vou repetir isso aqui. A obediência à liderança, ela tem que ser inteligente e não burra. Glórias a Deus. Deus criou você um ser livre. De fato, que se você está debaixo de uma liderança, glórias a Deus, seja na obra do Senhor, em qualquer segmento, você tem que respeitar essa liderança. Aderir a essa liderança. Mas o aderir na palavra do Senhor, na obra de Deus, tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, a sua santa palavra. Como em qualquer segmento da terra, se você vir aderir à vontade de uma liderança, você tem que estar amparado sob os preceitos constitucionais trabalhistas de um ambiente que você esteja trabalhando. Então, a obediência à liderança é legal, é bom e é maravilhoso e é correto. Mas a obediência à liderança, ela precisa ser inteligente e não ser burra. Porque se a liderança emite ordens, um exemplo, um líder que está fazendo a obra de Deus, ele emite ordens que está desalinhado com a palavra de Deus e alguém acata aquilo, glórias a Deus, ele não está sendo sábio, mas está agindo sobre si mesmo em negligência, como também em qualquer segmento, qualquer sociedade. Alguém que vem dar ordem a alguém que está sob liderança de alguém, glórias a Deus, venha dar ordem sobre fazer algo e essa pessoa acata essa ordem, mas esse algo está desalinhado com ordens trabalhistas, com a Constituição, a pessoa está sendo negligente. A liderança, ela tem que ser inteligente e não burra.
Glórias a Deus. Então, aqui, de acordo com esse verso bíblico que eu trouxe para você aqui, vou dar continuidade na palavra de Deus. Existem pessoas que gostam de dominar as outras. Glórias a Deus. A palavra Senhor significa dono, possuidor e criador de tudo. E isso só é para Deus. Deus é o Senhor e criador de tudo. Glórias a Deus, glória a Deus. Mas na terra, em todos os segmentos da terra, não apenas na obra do Senhor, onde Deus não está nada a ver com isso, tá? A obra de Deus é santa, mas existem pessoas que são seres humanos que erram. Mas a obra de Deus é santa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como em qualquer segmento, em áreas da sociedade, existem pessoas que acham que ela pode dominar as outras, que ela pode determinar algo totalmente desalinhado com a verdade, que é para ser feito, e aquelas pessoas acatar. Infelizmente, tem gente que acata. Como eu falei, a submissão ou viver abaixo de uma liderança tem que ser inteligente e não burra para não se autodestruir, se negligenciar a si mesmo e ser abatida, porque está recebendo instruções, glórias a Deus, palavras e ordens completamente desaliadas daquilo que era para ser alinhado, daquilo que era para ser certo e correto, glórias a Deus. Existem decisões, existem ações, glórias a Deus, que são ações amadoras. Pessoas amadoras e muitas vezes podem até ser maldosas, depende de qual é a pessoa. Existem pessoas perfeitas, só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Existem pessoas que acham bom nas outras, que podem determinar o seu querer sobre as pessoas, quando não é verdade. Deus criou você como um ser humano livre, glórias a Deus, e não para viver sobre ordens, vontades pessoais de ninguém, glórias a Deus, mas sim sobre as ordens e a vontade soberana do nosso Deus, glórias a Deus. Então, existem pessoas que querem ser donas das outras, que se sentem donas do seu próprio povo, glórias a Deus. Existem pessoas que têm esse pensamento, glória a Deus. Quando em verdade, em essência, Deus é o Senhor e dono e criador de tudo, e dono da tua vida, da tua família, da tua alma, do teu espírito, de todo o teu ser. E mais ninguém. Glórias a Deus, glória a Deus. Jesus diz, glória a Deus, que há pessoas neste mundo que são guiadas por sentimentos e ações, glórias a Deus, e pensamentos de posse. Tem pessoas que têm pensamento de posse sobre a tua pessoa. E você precisa vigiar nisso. A sua vida pertence a Deus. O seu espírito, a sua alma, o seu ser, a sua pessoa única e exclusiva pertence a Deus. Deus é o teu possuidor. Ele é interessante como tem líderes em muitas áreas. Como também, glórias a Deus, na igreja. Pastores que se acham que são donos das pessoas, onde não tem nada a ver uma coisa com a outra. É totalmente desconectado, longe, desalinhado da palavra de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque o dono de cada ser humano nessa terra é Deus, e não é ninguém. Mas tem pessoas que acham que possuem as pessoas. E fora da obra do Senhor, pessoas que têm empresas, CEOs, eles acham, donos de empresa, que dá trabalho para as pessoas. Eles acham que são dono, possuidor das pessoas e que tudo que ele vem emitir, que esteja completamente desalinhado das ordens, glórias a Deus, da Constituição, dos direitos trabalhistas de alguém, precisa ser acatado, ou na verdade não precisa ser, glórias a Deus. Se você acata aquilo que não é legal para você fazer, volto a dizer, você está sendo negligente com a tua pessoa, trazendo peso e fardo para a tua pessoa, está te abatendo, glórias a Deus. Porque você está cumprindo algo que não se pode cumprir, glórias a Deus. O dono de você é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus. Tem pessoas que acham que tem as pessoas como posse delas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Existem líderes na igreja que ordenam, de acordo com aqui, meu ponto de vista, estou lendo a palavra aqui, trazendo um entendimento para você, que as ovelhas, os servos de Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vão o adorar, glórias a Deus, vão atrás deles. Eu quero te falar algo poderoso aqui. Adorar só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só o nosso Deus. Eu quero te contar algo crucial para a tua vida nesse vídeo aqui. Aguça teus vídeos para esse vídeo meu aqui, do meu canal Rumo Celestial. Quando alguém procura alguém que Deus levantou, que Deus está usando aquela pessoa, ninguém está procurando alguém pela pessoa. Na verdade, pode até se procurar no termos de amizade.
Mas as pessoas procuram as outras por causa das suas capacidades, dos seus dons. Fala aqui da obra de Deus, sobre aquilo que Deus usa através do seu santo poder, através dos dons espirituais que pertencem a Deus. Mas Deus coloca em um servo do Senhor que ele traz para fazer a sua obra, glórias a Deus, para esses dons abençoar vidas, mas para o nome do seu Deus ser glorificado e a honra e a glória de Deus. Então, quando alguém procura alguém na obra de Deus, seja um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, glórias a Deus, um auxiliar, alguém que Deus usa na obra dele, seja em qualquer área, no louvor, na pregação, glórias a Deus, na administração da obra do Senhor, como um pastor, você está procurando os dons que Deus colocou naquela pessoa e não aquela pessoa. Glórias a Deus. A honra e a glória é de Deus, não é de ninguém. As lideranças, seja em qualquer área, precisam respeitar as pessoas, porque as pessoas são uno. Uno quer dizer a qualidade de ser único, glórias a Deus. E Deus criou o ser humano livre e as pessoas têm as suas vontades, glórias a Deus. Deus é um Deus poderoso, Ele é soberano. Deus pode intervir na vida de qualquer indivíduo nessa terra, como Ele pode permitir as coisas acontecer. Ele pode livrar, Ele pode permitir e Ele pode também entrar na vida de alguém, porque tudo que existe pertence a Deus. Hoje no mundo tem 8 bilhões de habitantes e todos os outros bilhões, seja servo do Senhor ou não servo do Senhor, sejam filho de Deus ou aqueles que não aceitaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, está na condição de criatura, na condição de pecado que veio de Adão, ele também pertence a Deus, seja servo ou não servo, todos pertencem a Deus, e Deus é quem manda, ordena e faz todo o seu querer, toda a sua vontade em cada vida nessa terra. Glórias a Deus. E se Deus quiser abençoar alguém para salvar, Ele salva, porque a salvação pertence a Deus. Se Deus quiser transformar alguém, abençoar alguém, Ele transforma, porque a salvação pertence a Deus. Se Deus quer tirar a vida de alguém, Ele tira, porque a vida pertence a Ele. Se Deus quiser trazer alguém da sepultura, alguém quiser estar morto, Ele traz, porque a vida pertence a Ele. Tudo pertence a Deus. Os céus, a terra, o universo, o mundo espiritual, o material, tudo pertence a Deus. E Deus é o Senhor e dono de tudo, e ninguém tem nada, tudo é dele. Glórias a Deus. Então, com base nos versos aqui, os discípulos, eram 10, eles ficaram chateados, porque eles brigavam por posição. Glórias a Deus. Eles têm esse sentimento, glórias a Deus. Era o sentimento deles, glórias a Deus. E muitos líderes querem mandar nas pessoas, glórias a Deus. E você precisa entender que existem pessoas que têm o seu querer pessoal, glórias a Deus. Ninguém é dono de ninguém, mas existem pessoas que acham que são dono das pessoas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Com base no verso aqui, nenhuma liderança no mundo é possuidor de ninguém nessa terra. Existem pessoas que têm, nas minhas palavras, o espírito humano, espírito eu quero falar no sentido, o espírito humano, glórias a Deus, de ter posse sobre as pessoas, mas isso é ilegal, porque Deus é o possuidor e dono de tudo. Glória a Deus. Se alguém tenta dominar alguém e possuir as pessoas, essas pessoas já têm um espírito de posse, e isso é ilegal, isso não é bom, isso não vem de Deus. Glórias a Deus. Porque Deus é o Senhor. Senhor quer dizer dono e possuidor de tudo que existe. Tudo pertence ao nosso Deus. Toda tentativa para oprimir o espírito do homem, que também é o da mulher, Deus fez um ser dos modelos macho e fêmea, glórias a Deus. Então toda tentativa para, glórias a Deus, oprimir o espírito do ser humano não dá certo, dá errado, porque Deus criou o ser humano para viver livre, glórias a Deus. Mas se Ele quiser, através do ato soberano de Deus, porque Ele é o Senhor dono de tudo, Ele intervém em cada vida, glórias a Deus. Mas Deus criou o ser humano para viver livre. E ninguém pode tentar oprimir e ter pessoas como posse, porque tudo pertence ao nosso Deus. Glórias a Deus. Então aqui fala, glórias a Deus, que eles tinham esse espírito. Glórias a Deus. Eles brigavam por posição. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eles estavam com ato de rebeldia, com a tentativa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de querer controlar. Glória a Deus, glória a Deus. A tentativa de tentar controlar outras pessoas é errado, é negativo e não vem de Deus. Glórias a Deus.
A palavra aqui, nesse sentido que eu estou falando aqui para vocês, espírito, no sentido aqui, é como fosse uma metáfora, glórias a Deus, uma analogia, trazendo sobre os sentidos de uma pessoa querer dominar a outra, achar que é dona da outra, quando Deus é o dono de tudo, glórias a Deus. Tem pessoas que acham que pode controlar, que acham que pode mandar, glórias a Deus. Mas Deus te criou, te abençoou, para você viver em fidelidade com Ele, em amor com Ele, a sua santa palavra, glórias a Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário. Foi Ele que veio da sua glória eterna e carregou aquela cruz pesada, glórias a Deus. Foi Ele que recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi açoitado, tudo por você, pela tua vida, para te salvar, através do seu sangue remidor. E quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, o aceitando como Salvador da sua vida, Ele te salva. O Espírito Santo de Deus, que é a maior riqueza na vida do ser humano. Glórias a Deus. A maior riqueza na vida do ser humano é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus fazer morada, é o Espírito Santo de Deus morando no ser humano. O Espírito Santo de Deus entra em você. Ele é teu abençoador, teu guiador, teu ajudador na vida. Deus vai te abençoar na terra. Você vai estar com o nome escrito no livro da vida, garantia de salvação, vai salvar a tua família, glórias a Deus. E no final, você vai para o céu eterno de glórias. Tudo isso através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor e dono da tua vida. É Ele que manda em você, Ele que ordena, Ele que faz toda a vontade sobre a tua vida. Foque no que Deus fala sobre você. Jesus Deus diz, você não domina, você não controla as pessoas. Você não é possuidor das pessoas. Glórias a Deus. Ele é que é o dono e possuidor das pessoas. Ele que dá ordem sobre a vida de cada ser humano nessa terra. Glórias a Deus. Vamos ler aqui também o verso 26 de Mateus 20. Glórias a Deus, né? Eu estou indo verso por verso e trazendo a interpretação da perfeita liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito aqui, se eu fosse falar todos os capítulos, todos os versos de liderança e as ações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e trazer uma interpretação sobre isso, nós iríamos ficar aqui mais de uma semana neste vídeo, glórias a Deus. Mas os elementos que eu estou trazendo aqui para abençoar a tua vida são elementos necessários e poderosos para edificar e transformar a sua vida, glórias a Deus. Jesus Cristo é o maior líder da história, glórias a Deus. Vamos ler o verso 26? Diz assim a santa palavra do Senhor, glórias a Deus, Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas todo o que quiser entre vós fazer-se grande, vosso serviçal. Vamos também ler o versículo 27, Mateus 20, 27. E qualquer que entre vós quiser o primeiro, seja vosso servo, glórias a Deus. Jesus aqui se deu como exemplo. Ele veio para nos servir. Isso é a maior atitude de liderança da história. O próprio Cristo ele dá como exemplo aqui. O verso 27 de Mateus 20, 27. E qualquer um que entre vós quiser o primeiro, seja vosso servo. Glórias a Deus. Então, glórias a Deus. Jesus veio para servir. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele curou, libertou, expulsou demônios. Ele abençoou, ele salva, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu de glórias. Ele é o maior líder da história. Ele se dá aqui como exemplo. Jesus Cristo é perfeito, o Filho de Deus, o maior líder da história. Glórias a Deus. Vamos ver o verso 28, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Isso é muito poderoso. Mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Isso é maravilhoso. Perfeitamente maravilhoso. Mateus 20, 28, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Jesus morreu na cruz pela humanidade para a salvação da alma. Glórias a Deus. Jesus veio dos céus para dar vida. Na cruz, a sua vida. Ele estava na sua glória, mas ele veio
para morrer na cruz do Calvário, sobre toda a humanidade, sobre mim, sobre você, sobre nós. Tudo o que ele sofreu nos 3 anos do seu ministério foi pensando em mim e você. Tudo o que ele sofreu na cruz do Calvário foi pensando em mim e em vocês. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Glórias a Deus. Mas para servir, ele veio para nos servir. O maior exemplo de liderança da história. E para dar a sua vida em resgates de muitos. Jesus veio do céu da glória eterna para dar a vida por nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Através do pecado de Adão. Quando Adão peca, como eu falei, nós estávamos no genes de Adão, no DNA de Adão, na ordem cromossômica de Adão. Quando Adão peca, automaticamente pecamos. Mas Jesus veio e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus. E tudo que ele passou, glórias a Deus, ele pensava em mim e em vocês. Para nos salvar, porque ele nos amou primeiro. A sua palavra diz que ele nos amou primeiro. Glórias a Deus. Jesus é poderoso. Ele veio do céu, estava na glória. E ele deu a vida por nós, na cruz do Calvário. O maior líder da história. Que veio para servir e não ser servido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus nos abençoa em tudo. Tudo que você precisa aqui na terra para viver e cumprir a sua missão de vida, através do que Deus permitiu que você viesse à existência. Quando você recebe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos abençoa em todas as áreas de vida, de acordo com o seu querer, sua vontade, seu plano, seu projeto em cada vida. Ele nos abençoa poderosamente, maravilhosamente, glórias a Deus, perfeitamente. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o líder máximo do universo, o líder dos líderes, o maior exemplo de liderança na história, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos ler o verso 29? Glórias a Deus. Mateus 20, 29. Olha o que disse, coisa poderosa. E saindo eles de Jericó, seguiu o grande multidão. Glórias a Deus. Verso 29. Mateus 20, 29. E saindo eles, Jesus e os discípulos, de Jericó, seguiu grande multidão. Uma grande multidão seguia a Jesus. Uma grande multidão seguia a Jesus, que estava com seus discípulos, os líderes, que ele também preparou. Glórias a Deus. Mateus 20, 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Jesus, o maior líder da história. Glórias a Deus. Mas quem era, como eu falei, esses 2 homens, que os outros 10 ficaram chateados, eram os discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era Tiago e João, que ambos eram filhos de Zebedeu, glórias a Deus, e Salomé, glórias a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas. Vou ler aqui, começando, né? Vai ser no capítulo 9, do verso 54 até o 57. Vamos ler. Lucas 54. E eles pediram para Jesus fazer cair fogo do céu. E no povoado samaritano, glórias a Deus. Eu vou ler os versos e vou trazer a interpretação dos versos. Verso, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos para o próximo verso, glórias a Deus. Ao verem isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, que queres que façamos cair do céu? Fogo para destruí-los? Olha o verso 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É interessante aqui nos versos, glórias a Deus, que Jesus os repreende. Glórias a Deus. Primeiro é que eles pediram para Jesus fazer cair fogo do céu em um povoado samaritano. Glórias a Deus. Aqui está no capítulo de Lucas 9. Depois, glória a Deus, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, ao verem isto, foram os discípulos, tá? Tiago e João eram os 2. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ele foi uma pergunta, glórias a Deus. Aqui foi no livro de Lucas. Eu li antes sobre Mateus, tá? A pergunta foram antes.
Esses dois eram dois irmãos, que eram filhos de Zebedeu e de Salomé, a que fez pergunta a Jesus. Glórias a Deus. Aí outro verso diz aqui, mas Jesus voltando-se os repreendeu. Eles queriam que Jesus lançasse em fogo em uma região, glórias a Deus, lá de Samaria, que os discípulos, né, um povoado samaritano, que eles não tiveram tanta aceitação. Esses discípulos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Jesus diz aqui, continuando, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz aqui. Vamos ler esse verso novamente, o 56. Mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem, que é ele, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E através disso aqui, depois disso, eles foram para outra aldeia. Vamos trazer a interpretação desses versos. Primeiro, Jesus pergunta, de onde vocês tiraram esse espírito? Glórias a Deus. Trazendo para a realidade de hoje, existem pessoas que têm esse mesmo intuito, esse mesmo espírito. Glórias a Deus, glória a Deus. Como esses dos discípulos tiveram naquele momento. Pessoas que ficam com raiva quando outras pessoas estão se dando bem, quando o ministério está prosperando, o ministério que Deus permitiu, glória a Deus, que Deus criou, glória a Deus, que Deus chamou um pastor e o ungiu para ele abrir o ministério para o reino do Senhor, para a santa igreja, a noiva do Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. E tem pessoas que se levantam. Esse tipo de pessoa que se levanta, quando o servo do Senhor está sendo abençoado, prosperando, ele tem esse mesmo intuito, ele tem esse mesmo tipo de espírito que Tiago e João tiveram naquele momento. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus disse, glórias a Deus. Glórias a Deus. Pois o Filho do Homem, no 56, já no final, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. Glórias a Deus. Mas para salvá-los. Glórias a Deus. Então existem pessoas com esse mesmo espírito, que tem pessoas que ficam com raiva quando outro ministério está prosperando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eles aqui no verso aqui, eles queriam que Jesus, glórias a Deus, desse problemas para aquelas pessoas, para o povo dos samaritanos. Glórias a Deus. Infelizmente, quero dizer que existem pessoas, como essas aqui, que querem que outras pessoas fracassem. Eles têm esse intuito, esse mesmo tipo de espírito. Até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que têm esse pensamento. Glórias a Deus. E eu conheci e conheço pessoas que têm esse intuito, esse pensamento, que não quer que os outros prosperem, seja em qualquer área de vida, tanto na obra do Senhor, como na vida. Glórias a Deus. Mas aquilo que Deus determinou está determinado e ninguém nada pode invalidar. Glórias a Deus. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele me prometeu e tudo o que Ele te prometeu. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor e dono de tudo. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maior liderança da história. Os reis dos reis. Senhor dos senhores e líderes dos líderes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro da igreja existe grupo de pessoas que são religiosos. Eles vêm para oprimir, glórias a Deus, para tirar a paz, para lançar fardos, para criar pecados onde não tem na palavra do Senhor, para bater as pessoas e deixar as pessoas de cabeças baixas, glórias a Deus. E muitos vêm também com o intuito de destruir. E essas pessoas que têm o intuito de destruir, eles estão com esse mesmo tipo de espírito que Tiago e João tiveram naquele momento. Glórias a Deus, glórias a Deus. Isso não é bom, isso não vem de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. As pessoas que mais deram trabalho para Jesus foram os religiosos. Glórias a Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus e não a religião. Quando ele sai do deserto, ele diz duas declarações. Primeiro, ele diz: arrependei-vos. Segunda, porque é chegado o reino de Deus e não a religião. Glórias a Deus, glórias a Deus. O cristianismo
ele não é uma religião. Ele é o poder de Deus na terra. O cristianismo é o poder do reino de Deus na terra. Glórias a Deus. Mas não é uma religião. Mas, infelizmente, dentro do cristianismo, tem pessoas religiosas. Na obra do Senhor, existem pessoas religiosas. E isso não é bom. E muitas pessoas que são religiosas, elas têm atitudes, glórias a Deus, de posse, de ser dono de vida das pessoas, de querer mandar nas pessoas, ordenar nas pessoas, trazer controle nas pessoas, onde nunca pode se controlar, porque Deus criou o ser humano para ser livre, só Ele pode ordenar, controlar, mandar, fazer todo o seu querer, toda a sua vontade na vida de cada ser humano. Porque quem criou o ser humano foi Deus, e não o homem criou outro homem. Glórias a Deus. Nós viemos do pó da terra e das narinas de Deus, que veio o espírito de vida e criou o ser humano. Nós estávamos dentro de Adão, que foi também o líder. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então Deus, glórias a Deus, Ele ama, glórias a Deus, a todos, glórias a Deus. Mas Ele abomina o pecado e erros, glórias a Deus, de ações, glórias a Deus, de pessoas que vêm a querer tomar posse de outras, transformar outras, a achar que é dono de outras pessoas, quando na verdade só Deus é o Senhor e possuidor e dono de todas as coisas, como cada ser humano nessa terra. Você precisa ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para saber o que a Bíblia diz sobre você, para você seguir a Deus, sobre o que é pecado e sobre o que não é pecado, e focar no que Deus diz que você é. Os religiosos, eles tentam justificar as suas atrocidades através de uma falsa teologia e filosofia. O que é filosofia? Filosofia é um pensamento único de cada um. Cada ser humano, ele tem a sua própria filosofia. Toda filosofia nasce de um pensamento. Cada ser humano nessa terra tem a sua filosofia pessoal de vida. Glórias a Deus. O que é a visão de mundo? Visão de mundo é a forma como você vê e interpreta o mundo ao seu redor. Cada ser humano tem a sua visão de mundo e respeitar o próximo sobre a sua visão de mundo, sua filosofia, glórias a Deus, sobre a sua pessoa, glórias a Deus, e entender que você não é dono de ninguém, não manda ninguém, não tem posse sobre ninguém, e tudo pertence a Deus, é bom, é importante, abençoa e faz com que você e aquelas pessoas sejam abençoados nessa vida, glórias a Deus. O extremismo, ele destrói. Um exemplo, os muçulmanos, glórias a Deus, são religiosos, eles matam e destroem, porque eles têm uma teologia errada, uma filosofia errada da vida, que foi passado para eles através do Alcorão, que é um livro também que tem partes de interpretações completamente erradas. Uma certa parte do Alcorão tem uma parte um pouco do Antigo Testamento, mas ele interpreta erradas coisas. Então, os extremistas islâmicos, a lei Sharia e outros muçulmanos, eles matam e acham que estão matando, glórias a Deus, em nome de Deus, onde não é verdade. É totalmente contrário ao cristianismo, que é vida, salvação da alma, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, onde tem religião, tem destruição. Onde tem religião, não tem avanço. Onde tem religião, tem opressão, tem fardo pesado. E onde tem religião, trazendo aqui para os muçulmanos, para o islamismo, que decapitam, eles matam aqueles que não seguem o Islã, tem morte. Então, a religião, onde ela entra, destrói. E um ser religioso, ele acha que é dono da vida de pessoas, ele acha que ele pode mandar nas pessoas, as pessoas pertencem a ele, ele acha que possui as pessoas, quando na verdade tudo pertence ao nosso Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Voltando aqui para a parábola que eu estava trazendo, que estava no livro de Lucas, que eu falei que aqueles homens eram João e Tiago, né? Glórias a Deus. Jesus perguntou a eles, de onde vocês tiraram esse espírito? Esse espírito não é de Deus, pois eu não vim para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Glórias a Deus. Jesus veio para salvar através da sua morte na cruz do Calvário, através do seu sangue carmesim. Glória a Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, o maior líder da história, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nas minhas palavras, o líder dos líderes. Glórias a Deus.
Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso, Jesus é fiel, glórias a Deus. Eu falei palavras de liderança através do livro de Mateus, no capítulo 20, do verso 20 até o verso 28, e no verso de Lucas 9, 24, 25, 26. Glórias a Deus. Eu dei exemplos, mas como eu falei aqui também no vídeo, glórias a Deus. Se eu fosse falar de todas as maravilhas poderosas, grandes, infinitas, maravilhosas, todos os exemplos, palavras e ações que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez, glórias a Deus, através também de atos de liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu ia passar aqui mais de semanas fazendo este vídeo, glórias a Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é infinito, glórias a Deus. Vamos dar continuidade aqui no vídeo, Jesus Cristo, que tem como tema o maior líder da história. Vamos ler aqui também no livro de João, capítulo 10, do verso 11 até o 18, diz assim a santa palavra do Senhor. João, capítulo 10, verso 11 até o 18, vamos ler aqui a santa palavra do Senhor que diz: palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o exemplo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Jesus dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Vamos para o verso 14, do 11 para o 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Glórias a Deus. Jesus conhece todos aqueles que servem ao nosso Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Todos aqueles que o servem, glória a Deus. E as ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o conhecem, glória a Deus. Verso 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Deus conhece o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, conhece o nosso Deus e ele nos conhece, os seus servos do Senhor. Glórias a Deus. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Glórias a Deus. E ele vai salvar pessoas e salvar, porque a salvação pertence a ele. Glórias a Deus. Capítulo 17, João 10, 17. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Glórias a Deus. Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele estava na sua glória, mas ele desceu. Ele veio à terra. Ele nasceu, glórias a Deus. Lá, glórias a Deus, glória a Deus. Lá na Judéia, lá em Jerusalém, glórias a Deus. Glórias a Deus. Em uma aldeia de Nazaré, para dar vida por você. Ele foi julgado, açoitado, colocado nele uma coroa de espinhos, mas ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Glórias a Deus, para que você tivesse direito à salvação da alma. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Verso 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Glórias a Deus. Tenho poder para dar e poder para tornar e tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus tem poder para tirar a vida como ele dá a vida, porque tudo pertence a ele. Ele é o maior líder da história. Glórias a Deus. A sua vida pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha o verso 11 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la, tomá-la. 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E esse mandamento recebi de meu Pai.
O pastor, ele é um líder. Glórias a Deus. E Jesus é o maior líder da história. Glórias a Deus, glórias a Deus. O nosso pastor, o dono da noiva do Cordeiro, da sua igreja, o noivo, Jesus Cristo. Glórias a Deus. O maior líder de todos os tempos, que veio à terra e deu a vida por você na cruz do Calvário, para salvar você, sua família e toda a humanidade. Glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o maior líder da história, como único e suficiente Salvador da sua vida, para você ir morar no céu eterno de glórias. Deus te ama, Ele é fiel. Amém. Glórias a Deus.